Gente, então vamos lá. Como que surgiu essa live aqui? A Paty me convidou, acho que há uma semana e pouco atrás, fez um convite para eu contar um pouquinho de mim, da minha história, qualquer coisa que eu quisesse falar. Eu falei, gente, eu vou falar do quê? Vamos falar do quê? Deixa eu ver aqui do que eu já falei, do que eu não falei. E aí eu falei, Paty, podíamos falar um pouquinho sobre o tal do dinheiro, né? Porque é algo que eu não falo muito sobre dinheiro aqui nas minhas lives, né? Eu já falei que é barras de axis, já falei o que é processos corporais. Acabei de encerrar uma classe, inclusive, falando sobre os processos corporais de axis, falando sobre a classe de 3 dias de corpos, já falei de Theta Healing, já falei de tanta coisa, já convidei tanta gente para falar aqui no meu canal. Já falamos de Feng Shui, meditação, yoga, microfisioterapia e tantas outras coisas. E eu falei, vamos falar do assunto tabu dinheiro, e por que não, né? Então a gente teve, quem perdeu está ali no meu feed, a live que a gente fez e a gente acabou achando legal, veio essa energia da gente falar um pouquinho sobre dinheiro e a gente então resolveu falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou mandar esta live para a Paty, porque vai que ela apareça e aí ela já vai ter direto lá o convitinho é, na página dela. Mas eu tô achando que deu algum problema na internet dela de novo. E vamos lá. E a gente tinha terminado, né? A última live tava com um monte de pergunta e quando a gente olhou faltava um minuto para a live terminar e a gente não conseguiu responder, falar sobre aquilo, né? E, e uma das perguntas era, né? Uma pessoa tinha perguntado assim: eu tenho dívidas e o que que eu faço, né? O que que eu posso fazer com relação a essa dívida, né? Então, primeiro que no Axis a gente não usa mais esse termo, né? Por algumas razões, dentre eles até a origem do nome em inglês, enfim. Então a gente acaba falando sobre despesas passadas, compromissos passados, mas a gente não fica muito entrando nesse termo dívidas. Olha lá, o Chico fez a live com a Paty hoje, funcionou, né, Chico? Não sei, a Paty sumiu. E estamos aqui, estamos aqui. Se vocês quiserem também, gente, eu posso fazer uma coisa muito legal, que teve uma live que eu fiz que eu ia chamando as pessoas que queriam participar e cada hora entrava um. Isso é super divertido. Se alguém quiser, coloca aí, eu quero. Só que a gente tem que focar no dinheiro, tá? Vamos focar, falar desse assunto que é o tema da nossa live. Então, se alguém quiser entrar aí, enquanto a Paty não vem, espero que a Paty venha, mas a gente pode aí trocar figurinhas sobre a experiência de cada um também sobre isso. É só falar que eu chamo aqui, vocês entram na live junto comigo. É... E alguém perguntou sobre isso, né? Como é que eu faço em relação à dívida, né? Então, primeiro que eu não chamo mais dívida de dívida, né? Foi algo que você adquiriu lá no passado e, enfim, você não precisa ficar colocando esse nome, esse peso sobre isso. E a gente conversa com a nossa dívida, porque era o que eu tinha começado a falar no final da outra live. Entidades, tudo que podemos definir, tudo que tem uma energia é uma entidade. Aí a gente vai para aquele espaço, né? Tipo, meu Deus, entidade! Como assim entidade, gente? Entidade eu aprendi que aquele ser que desencarnou somente, que está lá, vem puxar meu pé de noite na cama. E no Axis a gente tem um outro conceito, vamos dizer assim, uma outra perspectiva do que é uma entidade, né? Então, eu sou uma entidade com um corpo, existem diversas entidades aqui neste quarto, neste momento. Sem corpo. Esta taça maravilhosa é uma entidade. Este celular é uma entidade, uma classe que você cria, o seu negócio é uma entidade. E, portanto, a sua dívida também é uma entidade. E você pode, então, começar a conversar com essa dívida. Do mesmo jeito que a gente fala, isso, Chico, compromissos financeiros, compromissos passados, é assim que a gente pode se referir sobre as nossas dívidas, né? Tira esse termo aí. Então a gente pode conversar com isso, né? O que se requer para eu quitar isso, né? O que você está requerendo de mim, né? Que contribuição eu posso ser para pagar isso o mais rápido possível? Quem pode ser contribuição para mim? Que parcerias eu posso fechar? Que consciência se requer aqui da minha parte, né? Para que eu resolva isso, né? Liquide isso.
né? E normalmente a gente resiste à dívida, né? Que é aquilo que eu falei que tem no livro, hoje eu não trouxe esse livro aqui, estou em viagem, estou na praia, mas na outra live eu mostrei o livro da Simone Milazas, Saindo das Dívidas com Alegria, que é um super livro, né? E ela fala de uma coisa que era exatamente o que eu fazia, né? A dívida estava lá, mas eu não queria ver, então, né? Devo, não nego, pago quando eu puder. E aquilo ficava lá, né? E eu não olhava para aquilo, eu não me relacionava porque eu não tinha vergonha, era uma série de sentimentos, de coisas misturadas, né? Quando eu lembrava daquilo, e eu que a vida inteira fui tão certinha, como assim, né? Em um dado momento eu passei por essa fase, por esse momento, por esse período de adquirir dívidas, né? Ou compromissos passados, né? Então, assim, investimentos, a gente está colocando aí, é isso aí mesmo. É, então, assim, eu não falava, eu não olhava para aquela dívida, eu não conversava com ela. Eu era um espaço assim, devo e um dia eu vou pagar, mas eu não fazia muito esforço, eu não fazia escolha de fato de pagar aquilo. E muitas vezes, algumas delas eu tinha, confesso aqui, até raiva, né, de ter aquela dívida. Então, quando eu mudei, né, essa minha perspectiva, quando eu entrei num espaço de tipo, ok, né, então você está aí, vamos conversar com essa dívida, né, e ver o que se requer para que eu possa então liquidar isso, para resolver isso, tirar isso da frente, as coisas foram mudando, né, e o ano passado e esse ano, então eu praticamente aí quitei, ainda falta aí um pedacinho, mas as minhas dívidas, né? Simplesmente usando as ferramentas de Access, conversando com a entidade de dívida, conversando, fazendo perguntas, né? Usando as ferramentas das perguntas. Eu sempre reforço isso nos meus vídeos, que lá no meu YouTube, se tem alguém aqui que ainda não é de Access, gente, as ferramentas estão lá. Grande parte das ferramentas do curso está no meu YouTube, tem uma playlist chamada Tarefas Barras de Access. Tem o mantra, tem o leve pesado, tem o fazendo perguntas. As ferramentas que a gente que é de Access usa no dia a dia, escolhe usar no dia a dia, elas estão lá de graça no meu YouTube. É só começar. Ah, não tenho dinheiro para fazer o curso de barras, né? Olha aí o dinheiro de novo. Usa as ferramentas, né? Eu já tive aluna que inclusive ela me mandou um áudio na semana passada falando, cara, que espaço era aquele que eu tava quando eu fui fazer a classe com vocês, você mandou eu usar os exercícios, mandou eu ir lá na playlist, eu queria te matar, que mané mantra que vai me fazer sair dessa situação. E aí ela insistiu, acabou utilizando o mantra, acabou utilizando as ferramentas das perguntas e ela conseguiu fazer a classe e pagou a classe, inclusive à vista na época. Hoje ela é uma facilitadora de cursos, né, de barras de Access em Atibaia, em diversos lugares, em Londrina, eu vi que ela foi outro dia, está indo para o Rio, um monte de coisa. Mudou completamente a realidade dela. Gi, que está aqui, minha aluna do coração, que sempre me indica, que foi aluna aí de uma das minhas primeiras classes. Cara, a Gi já fez fundamentos, Gi acabou de fazer recentemente curso de conversando com as entidades, saiu totalmente daquele espaço que ela estava antes, né? Então, assim, o quanto que a gente pode ser essas ferramentas, né? No começo a gente usa as ferramentas e chega num momento que a gente é as ferramentas. E esse é o grande barato, ser as ferramentas, né? Oi, Ale, tudo bem, lindona? Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Então, assim, a gente vai mudando essa nossa realidade a partir do momento que a gente pode ir usando tudo isso, né? E é o que eu falei na outra live, gente. Se eu mudei a minha realidade, qualquer pessoa pode mudar, né? A gente tem histórias incríveis aí dentro do Axis de várias pessoas que mudaram absolutamente as suas realidades. Débora Azevedo, o Rex, outro dia eu estava assistindo um vídeo dele sensacional. Gente, tem pessoas grandiosas aí com histórias incríveis sobre dinheiro e sobre outras histórias e outras questões, porque a gente cria a nossa realidade. E se a gente cria a piscininha de cocô, a gente consegue criar, sair da piscininha de cocô e criar algo muito mais grandioso, né? Então, assim, o que mais de fato é possível, né? Aqui, agir aqui, sim, o TTT, eu fiz o curso usando o processo e puxando a energia, olha lá, né? Então, assim, é exatamente isso,
né? Então, a gente começa a fazer as nossas escolhas com as perguntas, com a ferramenta do leve e pesado. A gente começa a fazer escolhas na nossa vida, não pelo nosso racional, né? A minha primeira classe de 3 dias de corpos, que eu fui em setembro do ano passado, ó, a Gi colocou, atualizei o curso em 3 dias. A classe de 3 dias de corpos para mim foi a mesma coisa. Eu fiquei sabendo da classe 3 dias antes dela acontecer. Eu tinha nem um quinto do dinheiro da classe e eu criei a classe, né? Então, assim, quando a gente de fato escolhe, o universo move as montanhas que têm que ser movidas para que as coisas aconteçam na nossa vida, né? E é assim que a gente vai saindo da piscininha de cocô. Chico tá colocando aqui, ó, Patrícia Stankiewicz, não sei a história da Patrícia, depois vou procurar saber. Rex, que eu falei, que é maravilhoso. Débora, a própria Cíntia, assim, a Cíntia, putz, a história dela e do Maurício, né, incrível. Ela conta isso nos primeiros vídeos dela lá do Conversando sobre Dinheiro. Então, quanta contribuição, né? Então, só que a gente tem que sair, né, do espaço de ó vida, ó céus, ó azar. Né? São pessoas que mudaram suas realidades financeiras, com a Cíntia mesmo, que ela conta no vídeo, ao ponto dela pedir marmita, dar para os filhos comerem, e o que sobrava da marmita, ela e o Maurício comiam a marmita. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Né? Eu mesmo comentei, né, em 2017 que eu estava num ponto assim de que eu quase perdi a minha casa, né, minha casa quase foi para leilão. Se a pessoa me chamasse para tomar um cafezinho, um pingado, 1,50 ali no boteco da esquina, eu não tinha dinheiro para comprar. Eu criei essa caca, né, para minha vida. Só que hoje eu olho também para tudo isso com muita gratidão e com muito carinho, porque tudo isso me fez de verdade mergulhar nessas cacas que eu estava criando para minha vida, para criar algo mais grandioso, né? Então essas ferramentas são incríveis, e quando eu falo nos meus cursos, gente, não engaveta a porra da apostila. Se não, é só mais um curso, mais um certificado que você cola na parede e vai ficar lá. Não engaveta, usa as perguntas, relê essa apostila 1 milhão de vezes. Cada vez que você relê uma apostila de barras, você é uma ficha que cai, né? Cada vídeo que você assiste de alguém, cada processo que você roda, né? Então, assim, o que mais é possível? Como que de fato a gente pode ser contribuição para a nossa própria vida, né? Utilizando essas ferramentas. Porque senão a gente vira aquela pessoa que assim, ó vida, ó céus, ó azar, já fiz barras de axis, já fiz Theta Healing, já fiz constelação, já fiz Rebirth, já fiz retiro não sei das quantas, meditação transcendental, e nada funciona para mim, né? O quanto de fato você está escolhendo sair da piscininha de cocô, o quanto de fato você está escolhendo mudar a sua vida, né? E o dinheiro, gente, é uma energia, né? A gente coloca um mega ponto de vista no dinheiro, né? A gente coloca quantas definições que a gente coloca no dinheiro, né? E a gente esquece que dinheiro simplesmente é uma energia, e eu acho muito grandioso de Axis quando ele fala que o dinheiro segue a diversão. O quanto que você está se divertindo, né? Outro dia eu estava com uma cliente que agora fez o curso também, e ela está estudando para um concurso, e ela falou, eu não saio porque eu me sinto mal, porque eu não tenho dinheiro, porque eu estou nessa fase de estudar, então eu não saio, porque eu não acho justo, já que eu não tenho dinheiro, eu não vou pedir para minha mãe o dinheiro, né? Então, assim, eu estou estudando, eu falei, tá, e o quanto você está se divertindo, né? Não é só estudar, ok? Você tem que estudar, faça um planejamento, sim, estude, legal, mas vá se divertir. E às vezes não precisa de coisas mega caras pra gente se divertir, né? Vá se divertir, o dinheiro segue a leveza, o dinheiro segue a diversão. E também demorou para eu entender isso, né? Então, assim, o quanto que vocês estão se divertindo, né? A sua vida é uma festa em que o dinheiro ele teria um tesão de entrar aí, de ser convidado e ir para tua festa, ou ele sairia correndo, né? Então olha para isso e começa a destrinchar o quanto que você carrega de ponto de vista sobre dinheiro. Olha para tua infância, olha para tudo que foi, né? Quantas pessoas Chico colocou aqui, uau, tive uma consciência aqui e já fiz uns Jails. Jails é uma ferramenta que a gente aprende aí na classe de barras, que é um processo, né? Que são
os nossos aprisionamentos, quando a gente se diminui, somos o menor denominador comum de nós mesmos. Então, quanto que a gente pode usar esses processos para a gente sair desse espaço, né? Então, assim, gente, de novo, dinheiro é energia, né? Que contribuição o dinheiro é na vida da gente. E aí, aquilo que eu falei, a gente fala tanto que a gente quer dinheiro, que a gente escolhe o dinheiro na nossa vida, a verdade, escolhe mesmo, né? Ou quando a gente vê uma pessoa crescer, quando a gente vê uma pessoa tendo dinheiro, ou quando a gente vê uma pessoa fazendo uma super viagem legal, eu estou no fundo ali, né, julgando como que essa pessoa conseguiu dinheiro, ai, que snob que ela tá ali postando a viagem dela, ou, nossa, porque rico realmente deve ter sonegado imposto, deve ter feito alguma coisa. E é isso aí, Chico, pode POC nisso tudo, mas olhar para isso com verdade, né, que é o que eu falei, olhar para isso com clareza. Porque a gente faz isso. Eu quero ser rico, mas eu tenho um monte de pontos de vista sobre a vida dos ricos. Né? Eu acho que eles sempre fizeram algo de errado. Seja verdadeiro com você. Não é para mim que você tem que falar isso. É para você. Aquela hora que você está ali quietinho no seu quarto, olhe para isso. Quais são os seus pontos de vista reais sobre dinheiro? Né? Vamos destruir, descriar, ler tudo isso agora vezes, deusilhões, por favor. E pode POC. Pode POC, ponto de criação, ponto de destruição. Quem está aqui na live não é de Access, entra lá no YouTube e procura Dan Heer, H-E-E-R, enunciado aclarador de Access Consciousness, e vai entender um pouquinho o que é o nosso enunciado aclarador, que a gente está falando ali curtinho aqui, que é pó de POC, para destruir essa energia. Ponto de criação, ponto de destruição. Né? E cadê a Paty, né, Chico, que está certo sobre isso? Mas vamos lá, vamos lá. Então, assim, sabe, comecem a ser verdadeiros com vocês, né? Eu comecei a olhar para os meus processos de infância e pessoas que na fase adulta, hoje que eu não tenho mais nenhum ponto de vista, mas que eu carreguei ponto de vista a vida inteira, pelo fato de que eram ricos, mas de quanto isso foi incutido na minha cabeça, de que eles eram mais e eu era inferior. Ontem eu estava conversando com um ex-namorado meu, a gente ficou batendo um papão até altas horas. E eu fui num restaurante aqui ontem na praia, né? E quando chegou a salada, eu lembrei do pai dele. Por quê? Vou contar essa história para vocês. Quando eu era mais nova, eu morava em Guarulhos e o meu namorado morava em Perdizes. Quem é de São Paulo vai geograficamente entender um pouquinho aí. E aí eu já tinha, né, até por conta das coisas que eu ouvi em casa e essa coisa que eu tinha com a minha família de quem era rico era mais e eu era menos. Então, quando eu comecei a namorar ele, eu me sentia inferior financeiramente, porque eu morava em Guarulhos e ele morava em Perdizes, né? Então era como se eu fosse a caipirinha do interior, ele era já um cara que morava numa super região top Master Blaster de São Paulo. E aí, o pai dele meio que pegava no meu pé, né? Eu lembro que um dia eu fui comer a salada e o pai dele falou assim: olha, não é assim que você come a salada, né? Você precisa fazer uma trouxinha assim, e ir dobrando, 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 dobrando. Aí você pega com um garfo e come. E ontem eu estava num restaurante super chique aqui na praia, lindo, delicioso, que eu estou me dando, né, aí o luxo de pelo menos alguns dias aí fazer algumas coisas gostosas, né, afinal tô de férias. E aí eu fui no restaurante e chegou aquele prato com aquelas folhas desse tamanho, né? E na hora eu lembrei, né? E fui lá eu, né? Tum, 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 dobrando as folhinhas de alface e tal para comer do jeito certo, né? E olhando os talheres e olhando tudo aquilo. E eu me lembrei do pai dele, né? Então, assim, e é o que eu falei para ele ontem, para esse meu ex. Eu falei assim: quantos anos eu ocupei o seu pai, que ele me diminuía, que ele isso, que ele aquilo outro, que ele me causava vergonha, que ele me punha lá embaixo, mas não era ele, era eu. Percebe? Quando a gente se sente menor, quando a gente se sente inferior, quando a gente se sente diminuído, a gente vai atrair pessoas e situações para simplesmente confirmar o que a gente pensa sobre a gente mesmo, né? Então, assim, eu me sentia daquela forma quando eu era mais nova. Eu colocava num pedestal que financeiramente aquela família, aquele namorado tinha mais do que eu. E que eu não sabia me comportar, que eu era do interior, que eu era isso, que eu era aquilo. Então, assim, obviamente eu atraía as situações assim como uma luva, né?
para reafirmar o que eu estava sentindo. Isso é o que muitas técnicas, e muitas vezes a gente vê por aí, é o tal do espelho também, né? Na verdade, o outro só está espelhando o que está aqui, o que é meu, né? Então, assim, como que a gente pode, de fato, ser muito real? E é muito real, porque é o ponto disso que eu falei para ele ontem. Eu falei, hoje eu não tenho a menor raiva do seu pai. Porque hoje, para mim, é muito claro que eu criava aquelas situações, percebe? E quanto tempo eu carreguei essa mágoa, né? Nossa, ele me diminui, ele me humilha, ele isso e ele aquilo, mas na verdade era eu, né? Então, assim, a gente precisa ser muito real. Hoje eu brinco, é o que eu falo, quero conviver com ricos, eu quero tudo, porque assim, é, porque eu quero simplesmente destruir, descriar qualquer ponto de vista que eu perceba que eu ainda possa ter sobre eles, né? Então, assim, a gente não vai ter uma vida de abundância e de riqueza, e a gente está aqui hoje falando de dinheiro, mas isso pode ser de qualquer outra coisa, enquanto a gente tem esses pontos de vista ali escondidos e que a gente finge que eles não estão lá. Eles estão, e a gente precisa ser real e jogar isso no lixo, destruir e descriar isso da nossa vida. Para de fato a gente ser a riqueza, a gente ser essa abundância, né? Porque senão isso não vai mudar na sua vida, vai ficar igual, né? Então, assim, a hora que eu parei, né, de ser a pequenininha, de ser inferior, de ser a coitadinha, de ser a caipirinha, de ser qualquer coisa que eu me sentia, que eu me achava que eu era, né? Eu permiti que as coisas de fato pudessem começar a aparecer de uma forma diferente. E fora, né, o que eu falei na outra live, que eu copiei dessa relação com o meu pai, esses altos e baixos. Então foi um trabalho muito sincero nesses últimos anos de olhar para tudo isso, né? E outra coisa que eu gostaria de compartilhar do meu aprendizado, que eu chamo de soltar, mas acho que outras pessoas chamam de outra coisa, né? Outras formas, outros formatos, mas não é aquela fixação, sabe? Ou quando você fica preocupado demais com dinheiro, preocupado, não vou ter dinheiro, eu não vou conseguir pagar a conta, isso e aquilo, será que eu vou conseguir? Será que isso? E você põe aquela cabeça no travesseiro e fica ali desesperado por conta daquilo, essa energia não vai te trazer dinheiro, né? O Luiz colocou aqui o desapegar, né? Cada um vai usar um termo. Eu falo muito do soltar, que é quando a gente mentaliza ali o que a gente quer. Eu trabalho muito comigo com processos de visualização criativa. Não sei se vocês conhecem, mas eu posso falar um pouquinho aqui sobre isso. Mas assim, é deixar aquilo fluir, porque se você se agarra naquilo, aquilo não, você está querendo definir o como, né? Quanto que a gente fala que o como não é seu papel, o como é papel do universo, né? O como é papel do universo, né? Então, se você escolhe ter uma casa maravilhosa, porque nessa casa você se sente assim, assim, assado e vai te fazer feliz, o como você vai conseguir essa casa não é um problema seu, não é uma tarefa sua. Você simplesmente escolhe. Se você vai ganhar na Mega Sena, se, sei lá, você vai receber uma oferta de uma super casa que foi para leilão e que, por acaso, a forma de pagamento coincide com a que você tem que pagar, vai ganhar numa herança, vai, sei lá, né? Isso é o como, isso não é seu papel. Né? Então, soltar isso, soltar essas preocupações que a gente tem com o dinheiro, porque isso não cria, né? Então, visualização criativa, falando um pouquinho aqui para vocês, né? Faz um tempinho que eu não faço, mas eu costumava fazer todas as manhãs, que é simplesmente me imaginar com o meu sonho, com o que eu quero criado. Né? E aí a gente pode usar, tem um cara que eu sigo que é da Mind Valley, o Vision, e ele fala muito sobre visualização criativa e ele fala, insira os 5 sentidos dentro da sua visualização criativa. Então, por exemplo, se o meu sonho é ter sucesso profissional, me imaginar lá que eu construí um super escritório maravilhoso de 3 andares, com equipe, com time, com isso, que eu estou faturando isso, aquilo outro e tal, legal. Então, se imagine lá e coloque os 5 sentidos. Imagina de manhã você chegando no seu escritório, passando aquele cafezinho, o cheiro do café, o barulhinho da máquina passando o café. Você chegando na sua mesa de trabalho, passando a mão ali na cadeira, o banco de couro, sente a textura, perceba isso como se aquilo fosse de fato real,
Coloque os 5 sentidos na sua visualização criativa. E aí você senta na sua mesa com a sua xicrinha ali de café e sente o gosto daquele café. Ouve ali na janela o passarinho que está cantando do lado, naquele bairro tranquilo que você construiu ali o seu escritório. Percebe? É isso torna mais real, isso traz mais para a realidade. A mente, ela não tem ideia do que é real e do que é mentira. Né? Se a gente sentar aqui agora e for lá para uma memória triste ou muito divertida do passado, a gente vai entrar naquilo como se aquilo fosse hoje, como se aquilo tivesse acontecendo agora. Né? Agora, se eu posso fazer isso para lembrar de uma memória ruim ou boa, por que eu não faço isso num processo de visualização criativa e começo a construir o meu futuro? Coloque os 5 sentidos nas suas visualizações criativas. Né? Isso torna mais real. Brinque com a sua mente. Ela não sabe se você está inventando ou se aquilo é real. É aquilo que eu falo, se você for agora para um momento seu da sua vida que for difícil, que você começar a se lembrar daquilo, você vai chorar, você vai se emocionar, para a mente você está vivendo aquilo de novo. Então, ao invés de ficar focando nisso, foque no que você quer criar. Utilize a visualização criativa a seu favor, né? Eu vou pôr meu óculos aqui, que tem umas coisas do Chico que eu quero ler aqui e ver o que ele está me falando. A hora que você falou da sua experiência no restaurante, eu fiquei aqui me imaginando no Terraço Itália. Eu amo o Terraço Itália. Eu gosto do bar do Terraço Itália mais do que o restaurante. Eu sou apaixonada pelo bar do Terraço Itália, que é uma vista incrível de São Paulo. Eu acho aquele lugar um charme. Tem gente que fala, é lugar de velho. Gente, interessante ponto de vista, porque eu sou apaixonada por aquele lugar. É um dos lugares de São Paulo que eu mais amo de paixão. Então é isso, né? O quanto que a gente precisa realmente ser muito real, muito verdadeiro e começar a mudar tudo isso, né? E assim, o Chico colocou aqui dicas de perguntas, coisas que eu comecei a usar. E eu uso, por exemplo, para o meu negócio. Todos os dias eu acordo. Quem é contribuição para o meu negócio? Quem vai ser contribuição para mim? Como que meu negócio pode expandir ainda mais? Como que minhas redes sociais podem expandir ainda mais? Quem pode contribuir comigo nessa expansão? Quem de fato é uma contribuição? Que pessoas, que situações eu posso me conectar agora que vão ser uma contribuição para o meu negócio? E tudo que impeça isso, vamos destruir e descriar, usamos o enunciado declarador para quem sabe, ou então pode POC. Né? E vamos destruindo tudo isso. Então, assim, sempre na linha da contribuição. Né? E a gente usa as perguntas Marcela, vou deixar salvo, sim, se o Instagram não der nenhum pauzinho, sim, vai ficar salvo. Então, assim, que perguntas a gente pode fazer sempre de uma forma aberta, né? Às vezes a gente vai fazer perguntas e a gente faz perguntas já definindo como dentro da pergunta, que aí ela deixa de ser uma pergunta, né? Então, as perguntas sempre de formas abertas aí, para contribuir com a gente, né? Qualquer coisa que eu defino, eu vou definir a partir do quê? Da minha mente limitada, correto? Então, eu estou ali com a minha mente limitada, onde eu já defini meus gostos, minhas preferências, tem todas as minhas experiências passadas, as coisas que deram errado, as coisas que deram certo, o que eu defini, o que eu concluí. Então, se eu continuo usando a minha mente para criar as coisas, eu vou criar mais do mesmo, porque a mente é limitada. Então, é isso que a pergunta faz. Porque tem gente que olha e fala assim, tá bom, é só fazer perguntas? Então, se eu fizer perguntas, eu vou mudar a minha vida? A pergunta, ela abre portas. Ela empodera, enquanto a resposta desempodera. Porque a resposta vai desempoderar porque ela vem da sua mente limitada, do onde eu já sei, do onde eu já defini. Se eu quero me conectar com algo maior e mais grandioso para minha vida, se eu quero criar mais para minha vida, não adianta eu ir para lá, para aquela mente, responder a partir dela de um espaço das coisas que já estão definidas, concluídas. Eu já concluí, já defini que é assim. Será que eu vou criar mais a partir da minha mente? Então, esse é o papel das perguntas. As perguntas começam a abrir essas portas para a gente, né? Para a gente expandir cada vez mais, para a gente criar mais para a nossa vida. Né? Então, é não resistir mais às coisas. Puxa, não saiu do jeito que eu imaginei. Uau, o que mais é possível? Né? Eu podia estar aqui agora, ai meu Deus, a Paty, ai não vou fazer a live, ai papapá. Não, o que mais é possível? Poxa, eu vou começar a live, se a Paty chegar, vou ficar super feliz que ela vai ser uma contribuição em algum momento da live, mas se ela não chegar, vamos fazer. Né? Por que não? E o que mais é possível que a gente não considerou? Né?
É isso aí, as perguntas abrem portas, Chico, é exatamente isso. Então, o quanto que a gente pode expandir com simples perguntas e deixa o tempo do universo não é ao mesmo tempo que o nosso. Né? Então não adianta fazer pergunta e ficar buscando resposta, que não é esse o objetivo, é buscar sempre uma consciência e no tempo que você quer. As coisas mais interessantes e novas, elas vão acontecer de um jeito totalmente irracional e ilógico. Né? Não vai acontecer daquele jeitinho que você imaginou, né? Vou aqui em linha reta do ponto A ao ponto B. Talvez você vai sair do A, vai dar um rolê lá, uma curva, passar por um outro lugar, tal, até chegar ao ponto B. Falar, nossa, mas o que aconteceu nesse caminho, né? Foi uma mega contribuição para você, né? Eu já fiz vários vídeos, gente, lá no meu YouTube tem vários de classes minha, nossa, a classe não tá rolando, a classe não tá rolando, a classe que tá rolando, a classe não tem aluno. Ok, deixa eu baixar minhas barreiras aqui. O que é o baixar barreiras no Access? Imagina que tem barreiras enormes aqui na sua frente. Vai baixando essas barreiras. Né? Pode fazer assim com a mão se você quiser. Percebe a energia. As barreiras são as nossas conclusões, as nossas definições, os nossos julgamentos. Tudo que eu concluí, tudo que eu já defini. Vai baixando tudo isso. Né? E se abra para algo mais grandioso. Né? E faça as perguntas. E aí, nesse dia que essa classe não estava rolando, que eu fiz isso, eu falei, ok, universo, então o que mais é possível? Se nesse fim de semana eu tinha uma classe agendada e a classe não vai rolar, o que mais é possível? Me mostra, por favor. Que gloriosas aventuras viverei nesse fim de semana? O que mais está disponível para mim nesse fim de semana que eu não considerei? E aí, o que aconteceu? Recebo um convite de Nazaré de Luz para participar de um retiro que começava na sexta e terminava no domingo, da Louise Hay, que eu tinha me inscrito 6 meses antes, eu nem me lembrava mais, e eu ganhei uma bolsa. Se eu tivesse com alunos na classe, eu me conheço, eu não ia cancelar a classe para ir no retiro. Eu ia dar a classe e eu ia perder o retiro, percebe? Então, assim, sai da definição, sai da conclusão. É assim que a gente cria as coisas com Access e com as perguntas. Se eu tivesse entrado ali no errado daquilo, nossa, a classe não criou, não tenho alunos para classe. Nossa, será que ninguém mais quer fazer classe comigo? Aí acho que as pessoas não gostam mais de mim, porque a classe não criou, não virou, não tem alunos. Percebe que se eu tivesse, no ano passado, nesse momento, entrado nesse espaço, eu ia travar a criação. Mas não, eu falei, uau, chega! Né? O que eu posso fazer aqui? Que perguntas eu posso fazer? Eu fiz as perguntas, juro, não deu 2 horas, eu recebo uma ligação falando que eu tinha ganho o retiro com o curso. Louise Hay, não sei se vocês conhecem a Louise Hay, acho que muitos de vocês conhecem, né? A Louise trabalhou muitos anos com as afirmações positivas, ela ajudou muito a galerinha dos anos 80, que tinha AIDS, ela tem uma história de vida sensacional. E a querida Renata, método Louise Hay, que está aqui no Instagram, eu sigo ela, se vocês quiserem seguir também, me fez esse convite junto com o Nazaré Uniluz e eu fui participar. Então, percebe? É assim que a gente se abre para possibilidades que a gente não imagina. Eu nem me lembrava que eu tinha me inscrito para aquele retiro, que eu tinha colocado meu nome ali na lista que eu gostaria de participar daquilo, percebe? Eu nem lembrava. Acho que eu tinha me inscrito mais de 6 meses antes. Eu nem lembrava daquilo, né? Se eu tenho indicação de algum livro que você pode usar. Livros sobre dinheiro, você quer saber? Eli, me conta aí que livros que você quer. Livros em geral, livros sobre dinheiro. Se for livro sobre dinheiro, eu citei alguns na live passada e no começo dessa, mas eu posso falar mais também. Eu, neste momento, estou fazendo o livro de exercícios. Vou ver se eu pego aqui. Neste momento, eu estou fazendo este livro aqui, que por acaso ele está em espanhol, que na época, né, 1 ano e pouco atrás, quando eu comprei esse livro, ele existia já em versão em português, mas quando eu comprei no local do curso não tinha. Então eu comprei em espanhol, que é Como se tornar dinheiro. E é um livro de exercícios com perguntas. E eu estou no começo ainda, estou na página 10. E só as primeiras perguntas que já me foram feitas aqui, eu já falei, nossa, olha o meu ponto de vista sobre isso. Perguntas básicas sobre dinheiro. E aí a gente começa a responder isso, e aí a consciência começa a expandir, que você fala, nossa, olha que interessante o que eu penso aqui.
Uau, que curioso, né? E aí você vai refazendo isso, e a cada vez que você vai refazendo esse livro, é uma consciência nova que você ganha. É um espaço novo que se abre, né? E aí vocês podem achar esses livros, eu acho que em Amazon e tal, mas também se alguém precisar, tem a Bianquinha linda em São Paulo que vende. Ela não envia, gente, então ela fica ali em Perdizes. Tem a Cris Matsusaki também, que vende livros do Access. Nos eventos de Access grandes vendem esses livros, e acredito que no site de Access também vocês podem encontrar. Então, assim, tem possibilidades, tem livros, tem workshops, né? Quem não quer ir para o curso, quer fazer um workshop direto sobre isso. Esse aqui, Chico, chama Como se tornar dinheiro, tá? É um livro de exercícios do Gary, é muito interessante. E Como se tornar dinheiro, tá? É um livro de exercícios. Além desse que eu li o ano passado, que foi uma contribuição na minha vida, Saindo das Dívidas com Alegria. É o livro da Simone Milazas. Saindo das Dívidas com Alegria, da Simone Milazas, que também é do Access. E aí parece, né, quando a gente vê o nome do livro, você fala, mas às vezes a pessoa não tem dívida. Não vou ler esse livro porque eu não tenho dívida. Mas, na verdade, ele é um livro que também faz a gente refletir muito sobre a questão do dinheiro. Traz muitos casos e pontos de vista ali que faz a gente se fazer perguntas e perceber alguns pontos de vista fixos que a gente tem sobre dinheiro, né? E aquele livro expandiu para mim demais com duas perguntas que tinham ali, né? Você gosta de ter dinheiro ou de gastar dinheiro? Né? Essa foi uma pergunta chave para mim daquele livro. E aí ele falava isso, né? Quando você paga a fatura do seu cartão, né? E aí digamos que a sua fatura tem lá 5 mil reais de limite. Paguei a fatura do cartão, liberou 5 mil reais. Né? Então a minha mente vai para aquele espaço assim, uau, tenho 5 pau para gastar, mas na verdade aquilo é o limite do cartão, né? Não é que você tem aquele dinheiro. E aí você vai buscar com que gastar tudo aquilo, né? Ou também você aquela outra ponta, né? Que só guarda dinheiro, né? E não movimenta, não flui com esse dinheiro. Então, assim, isso começou a me trazer muita clareza de que padrão que eu tinha. Né? E muitas vezes a gente gasta esse dinheiro porque, de fato, é o que eu falei no começo da live. A gente tem tanto ponto de vista, tanta coisa sobre dinheiro. Isso, Chico, obrigada. Aí tá os nomes dos livros. A gente tem tanto ponto de vista sobre dinheiro que, cara, a gente não traz isso para consciência, né? A gente não, de fato, não traz aquilo para consciência. E aí você fica recriando, e aí é aquilo que eu falei. A Paty chegou. Já vou te chamar, Paty, deixa eu só concluir aqui. Então a gente fica ali falando tanto, eu quero ser rico, o universo me manda mais dinheiro, o universo me surpreenda, dinheiro vem em mim, que eu tô facinha, dinheiro, não sei o que. Aí você faz um monte de pergunta, mantra, sobre dinheiro, né? Só que aí você tem um monte de ponto de vista sobre dinheiro, né? Você, na verdade, acha que se rico faz coisa errada, que se o cara é rico, porque a maioria dos ricos, quem é rico, na verdade, a maioria deles fez coisa errada para ter tanto dinheiro assim, porque não pode ter tanto dinheiro assim. Aí, veja, que espaço a minha mente vai? Se eu simplesmente tenho esse ponto de vista inconsciente e aí eu viro e falo para o universo que eu quero ter dinheiro, olha o bug que dá. O universo fala assim, ué, mas ela tem o ponto de vista que se ela... O rico, se ele tem muito dinheiro, ele fez algo errado. Mas aí ela pede o dinheiro. Mas se ela pede o dinheiro e ela tem esse ponto de vista, na verdade ela não quer isso. Porque ela não quer ser vista como alguém que fez algo de errado por ter tanto dinheiro. Percebe o bug que dá ali, por isso que a gente não cria? Ah, não vai poder entrar, Paty? Estou no carro, vou assistir você daqui. Tive que ir até uma loja da Vivo. Como pode melhorar? Então a gente vai remarcar de novo. A gente vai fazer a live 3 do dinheiro. Aliás, a gente podia fazer semanal. Eu já estou gostando dessa brincadeira que está muito divertido. Olha, Paty, vim até de amarelo. Olha, para tirar todas as crenças, não é? No novo, não é amarelo, é dinheiro. Eu falei, eu vou de amarelo. Vou de amarelo porque essa live vai acontecer. Você viu que aconteceu, né? Acho que o negócio aí, minha crença do amarelo é tão forte que deu certo. Então é isso que a gente precisa de fato olhar, é isso que a gente precisa começar a perceber, né? Então, assim,
quando a gente, de fato, convive com o rico, quando a gente vê uma publicação de um rico, quando a gente, né, qual é o ponto de vista que a gente tem, né? Então, de fato, eu escolho essa riqueza? Ou, de fato, eu tenho um monte de ponto de vista? Ai, não, a vida é simplesinha aqui, tá bom. Ah, mas eu escolho o dinheiro, viu, gente? Ai, mas para que comprar um carro desse tamanho? Para que fazer isso? Para que tal coisa? Né? E aí a gente fica bloqueando esse fluxo, né? Bloqueando esse... A parte está de amarelo também. Dinheiro, dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem, o que mais é possível. Então, são essas coisas que a gente precisa começar a olhar, né? Para mudar realmente essa realidade, né? E quanto que uma vez eu ouvi uma pessoa falar assim, uma aluna minha, eu fui num retiro e uma mulher falou assim que não gosta do Access, porque o Access só fala de dinheiro. E realmente tem muitos facilitadores que nicham, né, um assunto. Uns nicham em relacionamento, outros nicham em dinheiro. E é interessante, né, você vê, as pessoas realmente têm essa dificuldade de falar de sexo e de falar de dinheiro. Né? Olha a dificuldade que a gente tem. Bora criar lives semanais, lives semanais. Hoje começamos a nova série Café Consciente com a Paty. Vou te convidar, já tô convidando, já convidei, tô dentro. É muito cedo, Chico, porque eu sou preguiçosa, cara. Eu vou fazer debaixo das cobertas, pode? Então, assim, interessante essa minha definição e conclusão sobre mim mesma, né? Pode poc, que eu sou muito preguiçosa. Então é isso, né? Vamos ampliando aí as nossas, o nosso olhar sincero com tudo isso, né? Com tudo que a gente pensa, com tudo que a gente sente sobre essa questão, né? E como que pode ser mais divertido? Quanto o dinheiro pode ser uma contribuição, né? O quanto o dinheiro foi uma contribuição nessa quarentena, por exemplo, de muitas pessoas, por exemplo, eu vi muitas pessoas que trabalham aí nos lares, né? E que tiveram que ser dispensadas na cama com a Ju, adorei. Ai, a minha cara, é isso aí. Pronto, adorei. Quantas pessoas que trabalhavam aí nas casas e precisavam ser dispensadas porque não era mais para vir por conta do Covid, não era para ter contágio, e as pessoas que tinham condições, que tinham dinheiro, continuaram pagando essas pessoas mesmo sem elas irem trabalhar. Percebe a contribuição disso? Percebe que incrível? E a gente fica julgando que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todo mal, que o dinheiro blá 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 blá. Cara, quantas pessoas puderam continuar no conforto do seu lar e receber por isso nessa quarentena? Né? Olha que consciência que é isso, né? De quem pôde falar, cara, não vou dispensar a faxineira aqui, eu vou pagar, né? O que você diz sobre ser minimalista, ter o que é necessário? O que é necessário? Precisamos de algo? Exemplo, ter zilhão de sapatos, bolsas, potes de cozinha. Então, Mali, eu vejo isso como uma reflexão de novo interna, né? Se eu uso isso como para esconder algo, né? Por exemplo, eu fazia isso. Eu quando estava, né, quando eu tinha o meu bom salário, né, o meu bom cargo lá atrás de gerente, blá blá blá, quando eu estava pé da vida ou quando acontecia alguma situação, o que eu fazia? Eu ia para o shopping e torrava a grana. Chegava em casa, parecia aquelas burguesas com 50 sacolas. Mas por que eu fazia aquilo? Para suprimir, para eu não querer olhar para aquela dor, para eu não querer fazer aquilo, então eu suprimia aquilo com as compras. Tem gente que faz isso com drogas, com bebidas, com sexo, né? Eu acho que é, de novo, esse olhar muito honesto nosso de assim, para que eu tô fazendo isso, né? Agora sim, cara, eu tenho um closet com vários sapatos aqui e que conscientemente eu comprei isso, não a partir desse espaço que é diferente. Por isso que é uma consciência e um espaço totalmente honesto com a gente mesmo. Qual que é o problema? Né? Qual que é o problema de eu ter um armário vasto cheio de roupas? Né? Se eu não estou fazendo isso para suprimir algo, né? Para me enganar, para fazer uma sabotagem, para não querer ver algo que está doendo ali e eu compro aquilo para me presentear porque eu mereço, já que eu passei um dia de cão no trabalho, então eu vou me presentear com isso.
né? Sou nova aqui. Será que conheci a doutora através do Dayan? Oi, Sônia, possivelmente. Eu fiz uma entrevista ali, né? Fui entrevistada por ele. E, gente, aproveitando, semana que vem vamos ter uma live aqui com o doutor Dayan. Dessa vez eu vou entrevistá-lo. Muito prazer, que vai ser na quinta-feira. Depois eu vou contar para vocês, mas já anotem na agenda aí, quinta-noite. Eu vou falar com o Dayan e o tema vai ser emagrecimento. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Quem não viu essa entrevista dele comigo, corre lá pro meu YouTube, que tá muito bacana essa entrevista que ele fez sobre o Axis, sobre as barras de Axis, foi muito legal. E a gente está falando aqui, Sônia, sobre as ferramentas de Axis, né, que também incluem aí as barras e outras ferramentas, e hoje a gente resolveu falar sobre o tema dinheiro, né, um tema tabu aí, assim como o sexo, nós fizemos uma live, eu e a Paty, alguns dias atrás. Hoje a Paty teve um problema técnico, não pôde participar, e eu resolvi entrar aqui sozinha para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, Marli, não sei se eu respondi a tua pergunta exatamente, mas assim, essa é a minha visão, esse é o meu interessante ponto de vista sobre isso, né? Que também tem a grande diferença aí, né? Eu tenho que ser humilde. E as pessoas confundem, né? Ser pobre com ser humilde, que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com o outro, com a outra, né? Então, assim, qual é o problema, né? E de fato, eu paguei X mil reais uma noite de Réveillon no hotel XPTO. O que você sente quando alguém te fala isso? Que ela passou e gastou 10 mil reais uma noite, né? Aí você vai para o espaço do que? Mas as criancinhas na África estão passando fome. Lembra que a gente cria a nossa realidade, né? Meu sonho, já pensei isso várias vezes, alguém podia me ajudar a criar esse projeto aqui. Pensei até falar com a Fernanda Souza, de fazer barras de Axis nas comunidades, assim, sabe? Pegar uma comunidade de São Paulo, uma comunidade no Rio, e fazer alguns mutirões e trabalhos aí com as barras de Axis, de talvez até facilitar aí o curso gratuitamente, falar com o pessoal de Axis, enfim, são ideias que eu tenho aqui na cabeça. Porque na minha cabeça é isso, o que a gente tem que mudar é o que está aqui, é o mindset, é o jeito que a gente pensa, né? Não tem problema nenhum em ter dinheiro, o que tem problema é o ponto de vista que você criou sobre dinheiro e sobre o que é ser rico e sobre pessoas ricas, né? Então, quais são os pontos de vista que você tem sobre isso, né? E você está disposto a destruir, descriar tudo isso e olhar realmente tudo como um interessante ponto de vista, né? Aí um monte de gente topa, eu montaria um grupo aí, eu super, gente, tem uma vontade de falar com o pessoal do Access sobre isso, sabe? E de facilitar mesmo classes, não só fazer mutirão para atender com barras, sabe? Dar classes gratuitas de barras de Access nas comunidades, porque eles só estão vivendo ali, né? Assim, de novo, não tem nenhum problema em morar na comunidade, tá? Sem problema nenhum. Mas se às vezes ela vive uma vida ali de conflito, sem dinheiro, struggling, como é que fala struggling em português? Penoso ali, né? Se ela vive naquela vida que ela não consegue nada, tem que juntar o dinheirinho ali para conseguir comer e tal, é ela que está criando aquela realidade para ela, né? Só que aquilo talvez para ele seja tão, 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 tão inconsciente. Como seria a gente levar essas ferramentas para que eles comecem a mudar esse pensamento, para que eles consigam criar algo mais grandioso? Para que eles consigam criar uma vida mais grandiosa, porque está aqui, está na cabeça da gente, é o que a gente pensa, é o que a gente sente sobre isso. E é isso que a gente precisa olhar, né? Então depende do que está por trás dos meus pensamentos e crenças. Exato. E isso você vai descobrir com o seu olhar sincero para as coisas. No Rio eu topo, sou praticante de base. Ei, Cristina, vamos sim, eu vamos sim. Olha, eu até, se vocês quiserem me escrever quem topa, manda lá no meu Instagram, no meu Linktree, tem o link direto do meu WhatsApp. Manda um eu topo. E quem sabe a gente não monta um grupo, escrevo o projeto lá para o Access, falo que já tem um grupo de pessoas dispostas e a gente não cria isso, né? Mas eu queria realmente mais do que simplesmente levar sessões, não que as sessões sejam pouco, não é isso, mas de levar o curso, sabe? De facilitar isso nas comunidades. Porque eu acredito que quando eles mudarem esse jeito de pensar e de se sentir menos, tudo vai mudar.
E aí eu não vou nem entrar nesse ponto de vista, mas entrando um pouco, né? Eu vejo tantas as discussões aí sobre as diversidades de raça, de tudo mais, muitas coisas acontecendo aí com as pessoas entre os negros e os brancos, né? E o quanto, de novo, enquanto a gente continuar na luta, a gente cria luta. Luta contra não sei o quê, luta, vai lutar a vida inteira, vai morrer lutando, gente. Vai lutar contra o dinheiro, vai lutar contra o racismo, vai morrer lutando. Muda essa palavra, muda o jeito de pensar, né? Lembra que eu falei no começo da live, que é como eu me sentia, né? Por que o pai do meu ex-namorado, eu achava que ele me humilhava, ele me diminuía? Porque eu me sentia diminuída, eu me sentia menos, eu me sentia caipira, que chegava lá na casa de uma pessoa mais rica do que eu e que eu era menos. Percebe que era eu, estava dentro de mim, a hora que eu ressignifiquei, mudei isso, eu falei, sou menos o caramba, não sou menos. Né? Da onde que eu tirei esse ponto de vista? Eu tive que olhar para toda a minha infância, em tudo que eu ouvi que eu era menos, em todos os momentos, em todas as instruções que eu recebia antes de ir de uma casa de uma pessoa rica. Gente, as instruções eram no caminho inteiro, assim, ó, meia hora ouvindo como que eu tinha que me comportar, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, porque eu tinha que tomar cuidado. Era um negócio surreal. Então, assim, quando eu parei de me sentir menos, o que mais é possível? Que situações eu crio para minha vida? Que pessoas eu crio para minha vida? Eu vou continuar criando a pessoa que está me diminuindo? Se eu não me diminuo mais, eu não vou mais criar isso para minha vida. Por isso que eu falei esse trabalho, né, das comunidades, que eu tenho muita vontade de fazer. E é isso, Marli, é assim que eu penso. É só o meu interessante ponto de vista, mas é assim que eu penso sobre tudo isso, sabe? O quanto que a gente pode, de fato, começar a mudar o nosso jeito de pensar, né? Ah, então eu tenho que ter só um sapatinho, né? Porque, nossa, 2 sapatinhos, não preciso de mais. Ok, e pode ser uma escolha sua, gente, não tem nada de errado com isso também. Cara, legal, tal, e não sei o quê, e eu acho que, pô, eu me sinto bem, eu me sinto confortável, sem entrar no julgamento. Eu me sinto confortável em ter 2 pares de sapato. Legal. Ah, eu vou ter 2 pares de sapato porque é um absurdo ter 10 mil pares de sapatos, porque aquela burguesinha daquela blogueira maldita que mostrou o closet dela outro dia, que ela tem X mil pares de sapatos e que é um absurdo porque essa tem. Pronto, você já entrou no julgamento, já entrou em outra energia, né? Já entrou num puta ponto de vista. Não é isso. Faça a sua escolha. Se você se sente confortável e bem com seus 2 pares de sapato, se o outro se sente bem com seus 20 mil pares de sapato, contanto que a gente não faça isso para camuflar coisas, e às vezes até ter 2 pares de sapatos a gente está camuflando algo, porque às vezes a gente quer parecer descolado, quer parecer, nossa, olha como eu sou certinho, como eu sou cool, como eu sou sustentável, como eu sou maravilhoso e maravilhosa. Olha aqui, plantei uma árvore, abracei a árvore. Quantas coisas também a gente não faz? Ai, que bonitinho o projeto que eu participo, né, abraçando a árvore pelo planeta, plantando pela terra, fazendo sei lá o quê, e a gente faz isso de verdade, de um espaço verdadeiro, ou para depois eu postar na rede social e mostrar que eu participo daquele trabalho, para mostrar algo para alguém? Fica a reflexão, né? Então, esse é o jeito que eu penso. É assim que quando eu me vejo entrando nesses espaços, que eu olho e falo, opa, peraí, por que eu estou fazendo essa escolha? Por que eu estou pensando assim, né? O que está por trás disso? E aí eu começo a desconstruir algumas coisas, tá? Bora criar mais. Tenho curso de Access. Estou no começo dos meus atendimentos. Maravilha! Como pode melhorar? Como pode ser mais expansivo? Gi também topa. Vamos criar esse grupo, gente. Agora eu me animei. Vocês estão tudo botando eu topo aqui. Eu tô, ó. Tô felizaça da vida. Tô feliz. Olha, tem até a cara de pau de escrever lá pra Fernandinha Souza e falar pra ela, Fê, já que você é em breve facilitadora de barras também, vamos criar esse projeto maravilhoso, né? Fê Souza, querida. E é isso, gente. Temos mais 3 minutos de live. Amigos das Samambaias. O que são os amigos das Samambaias, Chico? Gente, é isso. Nosso tempo está acabando. Eu espero, de alguma forma, ter sido contribuição para vocês. Adoraria que tivesse a energia da Paty aqui. Acho que ela entrou
Carlos, a esposa da Benedita. Oi, Carlos! Espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Essa é só a forma que eu também estou ampliando. Não é que eu sou rica milionária, não sou ainda. Mas assim, é o meu processo, sabe? Eu acho que é esse compartilhar desse processo para mostrar que assim, eu também já pensei de um jeito e hoje eu penso de outro e possivelmente amanhã eu vou pensar de outro, e a expansão de consciência é isso, né? O quanto que a gente vai ampliando tudo isso para criar mais para as nossas vidas, para as vidas do planeta inteiro, né? Então, assim, sejam de verdade sinceros com vocês. 8 páginas de anotações, muito obrigada de coração. Ai, que bom, gente, muito feliz que vocês gostaram. Eu vou conversar com a Paty pra gente, como eu vejo que esse tema tá dando bastante rebuliço aí para vocês, vamos ver se a gente consegue criar algo, nem que seja assim, semanal não der, a gente faz quinzenal, mas para a gente trazer isso e que vocês tragam também a experiência de vocês para que a gente possa conversar e falar, né? Não precisa ser só uma coisa que eu e a Paty, blá, 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 né? Mas vocês também trazendo o que vocês estão ampliando, como que vocês estão mudando, pensando diferente sobre tudo isso e criando mais dinheiro, mais alegria, mais diversão, mais felicidade para a vida de vocês, né? A Valéria, tenho muito que aprender, faço muitos julgamentos, mas nunca é tarde. Estou adorando sua live, parabéns. Ah, Val, bem-vinda, obrigada, viu? Vai lá pro meu YouTube, Juliana Salu, playlist Tarefas Barras de Axis. Ou corre aqui para minha bio, que também tem o link dessa playlist, tem vários exercícios lá, ó, de graça do curso de barras, para você já ir praticando. Tá bom, gente? Ó, então, quem quiser fazer o projeto da comunidade, me chama, vamos criar. E a live eu vou tentar deixar salva aqui, vocês compartilham aí também para quem pode ser contribuição, tá bom? Então um brinde ao dinheiro, vamos criar dinheiro, diversão, alegria e muita coisa nas nossas vidas, tá bom? Eu vejo como minha filha de 3 anos é livre de julgamento, os pequenos são maravilhosos, né? Sem julgamentos.